O texto que está inserido no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Eu vou precisar carinhosamente da ajuda dos companheiros da mídia, pois usarei a leitura no decorrer da mensagem. Efésios capítulo 2, versículos 11 ao 16. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Naquele tempo, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade ou as inimizades. Amém? Queiram tornar os nossos assentos. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus. Queridos, como há uma proposta temática, e seguindo esta proposta, eu quero usar o que Paulo vai lembrar os gentios de Éfeso, depois de 10 anos da fundação da igreja. Observem que os tempos passam, e Paulo traz a lembrança à igreja de Éfeso, o privilégio que os gentios alcançaram, e que eles não podiam esquecer deste privilégio e nem se desfazer. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos leram comigo como éramos nós gentios. Estávamos fora de todos os privilégios das alianças de Deus com Israel. Gentios no original é goi, ou seja, nação, povos. Todos aqueles que não faziam parte da linhagem abraâmica, da sua corrente sanguínea. Então eu quero contextualizar a Bíblia, e o meu objetivo é que você perceba o privilégio que nós temos e não podemos deixar sucumbir. Quando nós analisamos o livro do Gênesis, os irmãos vão observar que Deus nos fez perfeito. O capítulo 1 do Gênesis, por favor, versículo 26. Ele fala que Deus, dentro do texto proposto, há uma discussão para criar o adorador, o ser humano. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, me ajuda aí, que é só Bíblia. O termo está no plural. Façamos. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então já houve uma decisão unânime de criar o homem segundo a semelhança de Deus, e que ele dominasse sobre tudo quanto Deus já havia criado. O ápice da criação. Então, quando nós vamos para o livro de Jó, no discurso de Eliú, ele diz como nós fomos formados. Jó 33, 4. Veja que ele vai fazer uma distinção, quando ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor me fez, ou me formou. Então isso implica dizer que é o Espírito Santo
do qual é o tema, é a função, que vai nos dar forma, que pega a terra, dá forma o homem, coloca todas as artérias e nos faz pronto. Jó 33, 4, para dar sentido biblicamente. Então agora nós estamos prontos, mas precisávamos nos ligar a Deus. Alguns eruditos dizem que Ele nos fez tão perfeito que Ele olhou e disse: eu vou morar nele, para conduzi-los ao Pai. Jó 33, 4. Se for difícil que eu cito, não tem problema. Então diz o texto: o Espírito Santo me fez e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então o capítulo, o homem está formado, está relacionado agora como o ápice da adoração. Sem esse Espírito, ele não se liga a Deus. Aí o capítulo 2 do Gênesis, versículo 8, está escrito: plantou Deus um jardim, chamou-o de Éden, e pôs o homem ali para morar. Capítulo 2, versículo 8, para habitar. Então observe-se que agora o jardim, Dani, se tornou um lugar de relacionamento. Geograficamente é o único lugar na terra, desde a sua fundação, que vai ter um relacionamento entre a criação, o Criador e a criatura. Então observe que agora vai ter relacionamento. O Espírito conduzia continuamente a adoração do homem a Deus. A intimidade era tamanha que a Bíblia mostra que o homem, Deus não precisava dizer: estou chegando. Quando Deus entrava no jardim, o barulho dos seus passos impactava o ouvido do homem, e ele o adorava, se relacionava. Capítulo 3 do Gênesis, o pecado vem. E o que é que o pecado faz? Ele cria uma barreira. Ele afasta o homem de Deus. Ele destitui o ser humano de Deus. Então veja que no capítulo 3, Deus expulsa, é forte, expulsa o homem da sua presença. E a Bíblia diz no capítulo 3 do Gênesis que o homem expulso e Deus fecha o jardim, lacra o único lugar de adoração na terra. Uma espada de fogo e os anjos querubins. Capítulo 4, o homem está distanciado de Deus, vem a consequência do pecado. Capítulo 5 do Gênesis, vem a genealogia de Sete e consequentemente de Adão. Capítulo 6 do Gênesis, o pecado degrada a raça humana, pois a epígrafe diz: degradação geral do gênero humano. Então veja que o pecado aqui deu motivo para Deus nos destruir, porque toda a terra, todo o ser humano foi degradado pelo pecado. Então veja que Deus vai julgar e diz: me arrependi de os haver feito, vou dar fim a eles. Mas quando Deus vai dar fim, aí a graça vem. E a graça é um privilégio. A graça está ligado ao privilégio, aos benefícios. Aí a graça, um homem acha graça aos olhos de Deus. Aí Deus diz: eu vou cumprir, mas 8 almas eu vou poupar por ele, para não desistir do ser humano. Capítulo 7 do Gênesis, o dilúvio vem com a sua dureza e cobre a terra. Capítulo 8, Deus tira o ser humano da área e pede para eles recomeçarem. Capítulo 9, Deus devolve o governo do homem ao governo humano, porque ele vai dar o direito do homem para dominar sobre tudo que criou de novo. Capítulo 10, origem dos povos. Capítulo 11,
decepção. A geração de Noé se degradia e desobedece a Deus. Aí Deus confunde-os e eles enchem a terra fora do propósito de Deus. O propósito era encher a terra, mas em comunhão com Deus, conduzidos por Deus. Mas não, o seu egoísmo fez com que os idiomas diferenciassem e eles vão encher a terra, conduzidos pelos seus próprios sentimentos. E agora não tem contexto de relacionamento. Aí vem o capítulo 12. O capítulo 12, Deus vai elaborar um projeto coletivo de adoração, que fosse chamado seu. Em toda a raça humana, só este teria o privilégio de relacionar-se com Deus e voltasse a ser conduzido pela sua presença. Porque desde a queda de Adão, não houve mais acesso ao Espírito Santo. Aí Deus vem no capítulo 12 de Gênesis, por favor, e dá um pedido: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Veja que no Gênesis 12, versículo 3, ele diz: eu vou abençoar a quem te abençoar, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. Então agora vai elaborar Deus um projeto. E qual era o propósito? Eu vou descer de novo, eu vou ser adorado na terra de novo, e por meio de vocês eu vou conduzi-los, e por meio de vocês eu vou alcançar todos os moradores da terra de novo. Capítulo 12. Abraão acredita. Capítulo 15 do Gênesis. Aí Deus diz a Abraão o sentido do projeto, que ele estaria no controle. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Disse Deus a Abraão que a tua descendência. Então disse a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, quando a gente sai do capítulo 12 do Gênesis, vamos ver isso no capítulo 46 do Gênesis. Gênesis 46, versículo 26, a Bíblia diz que das entranhas original de Abraão, o projeto original, todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Quando você computa as que já estavam no Egito, 3, José, seus 2 filhos, e com Jacó, 70 almas. 70 almas do projeto original. Só este povo tinha o privilégio. Sangue de Abraão. Escolha particular de Deus. E Deus disse a eles: eu não quero que vocês se misturem com os gentios. Matrimonialmente não, socialmente não, amigavelmente não. Nós estamos fora do projeto. Pagãos, imundos, sem direito a acesso a Deus. O projeto vai se desenvolver no Egito. E no controle de Deus, os patriarcas morrem, e a nova geração não tem relacionamento com Deus. Mas Deus está no controle, e o projeto vai crescendo. Diz a Bíblia que veio um faraó que não conheceu a história de José, e olhou para o projeto, isso sem relacionamento com Deus, na intimidade, e se assustou. Então esse faraó disse: vamos eliminá-los. Primeiro, vamos
tirar o tempo dos homens para não ter relacionamento com as mulheres. E como faz isso? Com a carga de trabalho aumenta, porque eles não vão ter tempo por conta da dureza e não vão procriar. Mas não deu certo. Quanto mais aumentava o trabalho, mais hebreuzinho aparecia. Aí ele não parou, aí vem as parteiras. Então vamos eliminar no parto. Se vê que nasceu um menino do sexo masculino, corta, mata, mas não deu certo. Quanto mais matava, mais o número crescia. Aí ele diz o seguinte: não, vai ter que mudar. Agora o edito está no Êxodo, é universal. Ele dá ordem para qualquer egípcio. Tinha ordem do faraó: se ouvir o choro de um bebê hebreu, ou souber que ele nasceu, pode pegá-lo, tomar da mãe e jogar no Nilo. É ordem do faraó. E isso vai entrar em evidência. Aí vem o Êxodo capítulo 2. Aí diz o Êxodo capítulo 2: foi um homem da casa de Levi e casou com uma das filhas de Levi. Arão casa com Joquebede e nasce um menino. De onde vem Levi? De Jacó. De onde vem Jacó? De Isaac. De onde vem Isaac? De Abraão. Olha que Deus segue. Ninguém que não fazia parte tinha direito. Aí nasce um menino, acha lindo. Aí a mãe vai esconder, por 3 meses, deu para esconder do vizinho, mas o menino vai chorar. Cantaram aqui, o choro do menino não vai ser para suportar. Aí com medo do vizinho tomar, ela mesmo diz: se é para jogar no Nilo, eu mesmo jogo. Prepara um cesto, unta com betume, para não haver vazamento. Acreditando no milagre, pega o menino, joga no cesto e bota no Nilo. A Miriam fica de longe olhando. Aí o vento vem, entra o junco, vai levando o barquinho, vai levando. Não pega alto mar, pega direto para o balneário Camboriú. Não, para o balneário da filha de Faraó. Quando chega, que ela vai olhar, vê o cesto, o menino chora, aí já identificam. As moças dizem: esse menino tem cara de crente, parece que é dos hebreus. É a cara de um hebreu, é a cara de um crente. Quando ela tira do cesto, aí Miriam chega. Aí diz: senhora, eu conheço uma ama que pode cuidar dele para a senhora. Vá chamá-la. Quando Joquebede chega, a filha de Faraó entrega o menino e diz: cria ele. Em outras palavras, cria ele para mim. Agora ninguém vai jogar no rio. E eu ainda vou te dar um salário para você cuidar dele. Agora imagina, quando o Faraó queria ocultar o projeto, agora ele mesmo é quem vai patrocinar. Ele agora é quem vai custear o sustento do projeto. Tudo por conta da condução de Deus. Então olha para quem está ao teu lado e diga: se o Espírito Santo te conduz, deixa o negócio feder, mas ele vai estar no controle. Aí Deus, em síntese, vai lá com um braço forte, usa esse menino Moisés e tira o seu povo do Egito, da escravidão para a liberdade.